E a gente chega, infelizmente, já ao último bloco de entrevistas do programa Utilidade Pública de hoje, que a gente sabe que quando o assunto é assim, de um interesse muito grande, o tempo, claro, vai ficando curtinho, porque hoje a gente está falando sobre ansiedade infantil, gente, que é um assunto sério, é um alerta, na verdade, que a gente está trazendo aqui no bate-papo com a psicóloga Isabela Pena. Eu queria tentar aproveitar aqui esse último bloco, Isabela, para tratar de dois assuntos. A gente vem falando muito de ansiedade, bebezinho, da questão do relacionamento com a família, mas tem um ponto que as pessoas às vezes não alertam, que é a questão da alimentação. De que forma a alimentação ela pode disparar o gatilho da ansiedade. Eu vejo muito. Inclusive lá no berçário a gente tem uma nutricionista justamente para poder estar nos orientando, e temos uma cozinheira que é técnica em nutrição também, para poder estar fazendo a alimentação adequada dos nossos bebês. Açúcar acelera muito a criança. Então, o bebê ele precisa, até 2 anos de idade, ele não precisa de açúcar. É importante que todos os pais tenham isso dentro deles, porque o que a gente observa em alguns momentos? Às vezes você vai para um shopping, você vai para uma praça e vê um bebê chupando pirulito, tomando um sorvete, né? É importante que os pais eles tenham essa consciência que até 2 anos de idade a criança não pode comer açúcar. Passou dos 2 anos, começa a inserir de forma mais moderada. Se precisar, se não houver necessidade. Se também não houver necessidade, se a criança não pedir, não insistir, né? Não, é importante que não se dê, porque isso realmente é algo que pode sim influenciar no nível de ansiedade numa criança. Tanto que um dos tratamentos de ansiedade em crianças pequenas é a reeducação alimentar. Além da psicoterapia, pode ser feito também medicação fitoterápica e a reeducação alimentar. A parte de psiquiatria evita medicar crianças pequenas. Claro, a gente está falando sobre ansiedade infantil, a gente poderia estar falando sobre essa questão da alimentação durante todo o programa, mas esse é um assunto que a gente vai estar trazendo num programa específico, alimentação, ansiedade, alimentação relacionada a vários outros comportamentos infantis. Essa questão da ansiedade tem um outro ponto que vem sendo trabalhado que também ajuda muito, que é a questão de trabalhar a inteligência emocional na criança ainda muito pequenininha. Isso, é verdade. É importante que a criança desde pequenininha comece a perceber suas próprias emoções e as emoções do outro. Hoje a gente percebe que, de forma geral, a grande maioria das crianças que chegam em consultório já com patologias ligadas à ansiedade são crianças que ainda não sabem nem nomear sentimentos de tristeza, de raiva, de ansiedade. Então, desde cedo já dá para se trabalhar isso. No nosso ninho a gente trabalha. E a gente sabe que nas grandes escolas, nas escolas que têm também um olhar mais aberto para a inteligência emocional, eles também já fazem esse trabalho. Como é que começa a fazer um trabalho desse com um bebezinho, né, de 6 meses, por exemplo? A gente pode começar a mostrar figuras sorrindo, de pessoas sorrindo, figuras de pessoas tristes. Quando o bebê está chorando, a gente já pode começar a falar para ele que ele está se sentindo triste, porque de repente o almoço ainda não chegou, ou então o coleguinha começou a almoçar e a comidinha dele ainda está chegando, ele começa a chorar, então a gente pode já nomear isso para ele. Tá tristinho, tá querendo logo a comidinha, mas ela está chegando, vamos ter um pouquinho de paciência. Então isso tudo é importante, né? Essa conversa, né, adequada com a criança pequena, essa conversa adequada com o bebê é muito importante. E não só com a criança pequena e com o bebê não, mas também com os mais velhos, com a criança mais velha e com os adolescentes, porque é algo que a gente vê de forma muito corriqueira também, hoje, em consultório principalmente. Quando você está em qualquer roda de conversa, é a questão da falta de inteligência emocional
nos adolescentes, que acaba causando uma série de problemas que esses problemas poderiam ser evitados se você tivesse tratado ali, lidado, orientado a questão da inteligência emocional bem mais cedo. Porque, olha, gente, a questão da inteligência emocional não é evitar transtornos, não é evitar você ter raiva, não. É você aprender a lidar de uma forma inteligente, de uma forma correta, de uma forma mais tranquila com as emoções. E não você se fechar, evitar, trancar, não é nada disso. Muitas vezes, inclusive, há um desequilíbrio. As instituições, elas se preocupam muito com informação, conhecimento, e não se preocupam com isso. Quando chega no mercado de trabalho, o que acontece? Eu tenho muita informação, mas eu não sei conviver naquele meio profissional. Eu tenho muita informação, mas eu estou isolado porque não aprendi a lidar com as diferenças, nem com os sentimentos, nem aceitar o sentimento das outras pessoas. Tenho muito, ou seja, acaba criando um desequilíbrio muito grande mais adiante, tá? Vai criar hoje, já aparece hoje, isso só vai aumentando, porque se você não começar a ensinar essa criança, esse adolescente a lidar, eu estou trazendo isso porque a gente vem repetidamente trazendo esses assuntos aqui para a utilidade pública. Infelizmente, nosso tempo da edição de hoje, da entrevista da edição de hoje, chegou ao fim. Eu queria muito te agradecer, Isabela, e queria fazer um novo convite, queria que você trouxesse, indicasse pessoas ou voltasse aqui ao programa para a gente estar falando mais sobre esse assunto da psicologia infantil, da pedagogia, que eu acho que esse assunto bem debatido faz toda a diferença. Obrigada a você e para mim é um prazer. Indico sim e voltarei. Então, teremos mais Isabela e mais pessoas aqui que podem tratar sobre esse assunto, que a gente sabe que é um assunto delicado e precisa ser bem orientado. Gente, a gente encerra a entrevista da edição do programa de hoje no programa de Utilidade Pública. Você já sabe, nessa nova temporada, todos os dias, no último bloco, a gente traz um assunto novo. Então, você confere aí depois do intervalo aqui no estúdio. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, a partir das 18 horas. Eu espero você.